O caso Isabella Nardoni, ocorrido em 2008, tornou-se um dos episódios criminais mais marcantes do Brasil, tanto pela idade da vítima, quanto pelas circunstâncias que envolveram a investigação. Antes de entrar nos acontecimentos específicos da noite da tragédia, é essencial entender o pano de fundo familiar, as relações entre os envolvidos e o ambiente emocional que antecedia o crime, fatores que moldaram a narrativa pública e influenciaram profundamente o rumo da investigação. Isabella de Oliveira Nardoni tinha apenas 5 anos, era filha de Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni. Seus pais se separaram pouco tempo após seu nascimento, mantendo posteriormente uma relação marcada por divergências, assuntos pendentes e tensões comuns em disputas de guarda e convivência. Apesar disso, até onde registros oficiais indicam, Isabella mantinha uma rotina relativamente estável entre a casa da mãe e as visitas ao pai. Alexandre Nardoni havia reconstituído sua vida com Ana Carolina Jatobá, com quem teria 2 filhos. A nova dinâmica familiar era descrita como complexa. Relatos posteriores de testemunhas e pessoas próximas apontavam que a relação entre Jatobá e Isabella era tensa, com episódios de ciúmes e conflitos. Essa convivência, embora não fosse explicitamente denunciada antes dos acontecimentos, seria investigada minuciosamente depois dos fatos. A estrutura familiar, portanto, era formada por 3 núcleos interligados: a mãe biológica, Ana Carolina Oliveira, o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, além das crianças do novo casamento. Cada um desses núcleos apresentava suas próprias dinâmicas internas, expectativas e fragilidades. Essa rede de relações, quando analisada de maneira ampla, ajudou a compor o cenário emocional que a polícia e o Ministério Público utilizariam para entender como a noite de 29 de março de 2008 se desenvolveu. Além disso, o ambiente urbano em que o caso ocorreu também merece atenção. O edifício Lendan, onde Alexandre e Jatobá moravam, era um conjunto residencial de classe média na zona norte de São Paulo. O local contava com portaria, câmeras de segurança e um fluxo considerável de moradores, fatores que depois seriam indispensáveis para reconstruir o passo a passo da tragédia. O prédio e suas características físicas, como o hall, a garagem e as janelas do apartamento tornaram-se peças essenciais na investigação. Assim, antes mesmo dos fatos daquela noite, já existia um conjunto de tensões emocionais, familiares e circunstanciais que produziram um contexto delicado. Esse pano de fundo é fundamental para entender por que o caso provocou tamanha comoção nacional e por que atraiu a atenção imediata da polícia, da mídia e da opinião pública. A noite de 29 de março de 2008 se transformaria em um dos momentos mais investigados da história policial brasileira. Para compreender o caso em profundidade, é preciso reconstruir passo a passo a cronologia dos eventos conforme apurado pela investigação, depoimentos e reconstituições. Essa linha do tempo detalhada permite visualizar a movimentação da família, as circunstâncias do acidente inicialmente alegado e os elementos que despertaram suspeitas imediatas das autoridades. Naquela noite, Isabella havia passado o dia com o pai Alexandre Nardoni e com a madrasta, Ana Carolina Jatobá, como parte de uma visita de rotina. O casal havia saído para encontrar familiares, levar as crianças para passear e realizar atividades. Coraco, em tese, era um dia normal, sem qualquer registro de briga, desentendimento público ou evento extraordinário. Por volta do início da noite, a família retornou ao edifício London, onde moravam, e, segundo Alexandre, subiram para o apartamento com as 3 crianças, incluindo Isabella. Alguns minutos após a chegada, ocorreu o momento central da tragédia. Isabella foi encontrada no jardim do prédio, caída no chão após despencar da janela do 6º andar do apartamento. A queda foi percebida por moradores e pelo porteiro, que imediatamente acionaram ajuda.
A movimentação repentina chamou a atenção dos residentes do edifício, que se aproximaram para tentar entender o que havia acontecido. Ambulâncias foram chamadas rapidamente, e a menina ainda apresentava sinais de vida, sendo levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto isso, o comportamento de Alexandre e Jatobá começou a chamar a atenção das primeiras pessoas que chegaram ao local. Testemunhas relataram que o casal desceu até a área externa somente depois de já haver aglomeração e que se mostravam nervosos, mas sem sinais claros de desespero imediato. A narrativa inicial deles à polícia foi a de que um invasor havia entrado no apartamento, ferido Isabela e a jogado pela janela. Esse suposto assalto, porém, levantou dúvidas desde o início. O apartamento não apresentava sinais de arrombamento. As portas e janelas estavam intactas, e nada havia sido levado. Além disso, a dinâmica do prédio, menos com câmeras, portaria ativa e controle de entrada menos, tornava pouco plausível a presença de um intruso, sem ser notado. Esses detalhes fizeram com que os policiais da primeira viatura que chegou ao local registrassem estranhamento já nos primeiros minutos de contato. O período entre a chegada ao prédio e o momento em que Isabela cai, estimado entre poucos minutos e menos de meia hora, tornou-se um ponto-chave da investigação. A polícia começou a avaliar a rotina do casal, a despossocarro a posição dos móveis e a possibilidade física de um suposto agressor ter entrado ou saído sem deixar rastros. Cada segundo dessa linha do tempo seria analisado posteriormente com minúcia, levando à reconstituição oficial, feita com participação dos próprios investigados. Assim, a noite que começaria como uma visita familiar comum, acabou se transformando em um dos episódios mais trágicos e discutidos da história recente do país. A partir daí, a investigação se aprofundaria e revelaria contradições que desmontariam a versão inicial apresentada pelo casal. As primeiras horas após a queda de Isabela foram cruciais para definir os rumos da investigação. Embora todo caso envolvendo morte de criança gere atenção imediata, a forma como os fatos foram apresentados pelo casal levantou suspeitas quase instantâneas entre policiais experientes. O que inicialmente poderia ter sido tratado como acidente doméstico ou assalto, rapidamente passou a ser observado como possível homicídio, sobretudo devido à incompatibilidade entre a cena encontrada e o relato oferecido. Assim que chegaram ao edifício London, os oficiais notaram sinais que contrariavam a história de invasão. A porta do apartamento estava intacta, sem marcas de arrombamento, e não havia qualquer dissonância que indicasse luta, tentativa de defesa ou fuga apressada. Nada estava revirado, e nenhum objeto havia sido levado, menos algo incomum em assaltos ou invasões dessa natureza. A ausência de evidências de um intruso fez com que os policiais voltassem suas atenções para o interior da própria família. Outro detalhe chamou a atenção. A janela pela qual Isabela teria sido jogada apresentava marcas específicas relacionadas ao manuseio da tela de proteção. O estado dessa tela, aparentemente cortada ou manipulada de dentro para fora, não correspondia ao tipo de dano esperado caso um invasor tentasse sair às pressas. Além disso, a altura do sexto andar e a posição onde Isabela foi encontrada no jardim indicavam que a queda não havia sido um ato impulsivo, mas sim algo que envolvia movimentação física direta e proximidade com a criança. Quando os policiais tentaram obter uma narrativa clara dos responsáveis, surgiram contradições. Alexandre afirmava ter entrado rapidamente no apartamento com Isabela dormindo e a colocado na cama. Jatobá dizia ter permanecido no carro com os filhos pequenos durante parte desse tempo. Esses relatos, porém, não se encaixavam de maneira precisa, menos havia divergências nas sequências, nas ações e nos intervalos de tempo narrados. A incerteza sobre quem estava com Isabela em cada momento acabou-se tornando uma das primeiras bandeiras vermelhas da investigação. Testemunhas do prédio também contribuíram para aumentar as suspeitas. Moradores relataram ter ouvido gritos antes da queda,
Menos gritos que não pareciam de adultos chamando atenção para um acidente, mas sim de discussão. Além disso, ninguém relatou ter visto qualquer pessoa desconhecida circulando pelo edifício. Naquele horário, algo improvável em um condomínio com portaria ativa. O próprio porteiro não registrou a entrada de terceiros, o que eliminava quase completamente a hipótese de invasão. A polícia começou então a preservar o local como cena de crime, recolhendo amostras de sangue, fibras, impressões digitais e analisando os móveis. Manchas de sangue encontradas no interior do apartamento, principalmente na área próxima à janela, levantaram ainda mais suspeitas. Havia, segundo a perícia posterior, indícios de que Isabela teria sido agredida antes da queda, o que invalidava a explicação de que um invasor desconhecido teria agido impulsivamente. Diante desses elementos, os investigadores passaram a tratar o caso com máxima prioridade, e sob a perspectiva de homicídio qualificado. Os próximos dias seriam marcados por intenso escrutínio da mídia, reconstituições detalhadas e confrontos entre depoimentos e evidências materiais, cada passo aproximando mais as autoridades de uma conclusão. A perícia realizada no apartamento do sexto andar foi um dos pilares mais importantes para a elucidação do caso. Enquanto o casal sustentava a versão de que um invasor teria entrado no imóvel, atacado Isabela e fugido pela janela, os peritos encontraram uma série de elementos que contradiziam essa narrativa. Cada detalhe do ambiente, menos manchas, fibras, marcas de impacto e a própria estrutura da janela, menos serviu para montar um quebra-cobeca que gradualmente apontava para uma ação ocorrida dentro da própria dinâmica familiar. Logo nas primeiras análises, os peritos identificaram manchas de sangue próximas à janela, no lençol e no piso. Essas marcas, embora discretas, eram compatíveis com ferimentos provocados antes da queda, sugerindo que Isabela não apenas caiu, mas foi submetida a agressões internas. O exame das manchas indicava movimentos específicos e padrões que não correspondiam a um ataque improvisado por um suposto invasor desconhecido. Pelo contrário, a disposição sugeria uma sequência de ações realizadas por alguém com controle da situação e proximidade com a criança. Outro aspecto fundamental foi a análise da tela de proteção da janela. A tela não apresentava sinais de rompimento brusco, menos ao contrário. O corte ou deslocamento parecia ter sido feito de dentro, com certo grau de determinação. A forma como os fios estavam tensionados e o ponto exato onde a abertura foi criada não coincidia com uma fuga desesperada, mas com uma intervenção. Isso desmentia completamente a hipótese de que um intruso teria passado pela janela em meio a um ataque. Os peritos também examinaram o berço, a cama, as roupas de cama e objetos próximos, identificando fibras e indícios de que Isabela teria sido colocada em diferentes posições antes de ser levada à janela. Havia marcas na grade da cama e no lençol que mostravam deslocamentos bruscos incompatíveis com uma criança que estivesse simplesmente dormindo, como alegado por Alexandre. A polícia, inclusive, constatou que a menina apresentou sinais de esganadura, o que só poderia ter acontecido dentro do apartamento, outro ponto fatal para a tese do assalto. A análise da dinâmica da queda também foi crucial. A projeção do corpo de Isabela no jardim indicava que ela não simplesmente escorregou. Houve força aplicada para arremessá-la para fora do vão da janela. A distância e a posição do corpo reforçaram a conclusão de que a queda foi forçada, não acidental. A altura do peitoril da janela era incompatível com a ideia de que uma criança pequena teria subido sozinha e caído sem auxílio ou intervenção. Além dos elementos físicos, a perícia técnica também envolveu testes luminol, que revelaram vestígios de sangue que haviam sido parcialmente limpos no interior do imóvel. Isso indicava tentativa de apagar sinais de agressão, o que jamais se encaixaria na narrativa de um ataque vindo de fora. O próprio padrão dos vestígios reforçava a suspeita de que a agressão ocorreu em local específico e que houve movimentação deliberada para tentar minimizar essas marcas. Por fim, a perícia também avaliou contradições nos depoimentos do casal, ao observar o que seria ou não
fisicamente possível, dentro do apartamento. Cada inconsistência, menos desde a alegação de tempo, gasto ao subir do carro, até a versão de como a janela teria sido manipulada, foi confrontada com provas materiais, e praticamente todas as versões apresentadas por Alexandre Jatobá se mostraram incompatíveis com os achados científicos. Essas evidências consolidaram, para a polícia e para o Ministério Público, a conclusão de que não havia terceiros envolvidos. O cenário indicava um crime ocorrido dentro do apartamento, com participação direta de pessoas da própria família, desmontando definitivamente a hipótese de invasão e colocando o casal sob suspeita direta. À medida que a investigação avançava, as declarações de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá passaram a ser analisadas com cada vez mais rigor, e foi nesse processo que surgiram algumas das contradições mais marcantes do caso. Os investigadores perceberam que os relatos oferecidos pelo casal não apenas divergiam entre si, mas também não se alinhavam às evidências técnicas recolhidas no apartamento. Essa discrepância entre fala e fato tornou-se uma das bases que sustentaram a acusação. Logo nos primeiros depoimentos, os policiais notaram inconsistências na descrição da rotina daquela noite. Alexandre afirmou que subiu com Isabela enquanto Jatobá ficava no carro com os outros 2 filhos e que teria colocado a menina na cama, supostamente já adormecida. No entanto, a madrasta deu versões com diferenças sutis, mas importantes, especialmente em relação ao tempo que passaram no estacionamento e ao momento exato em que ela teria entrado no apartamento. Essas variações foram vistas como tentativas de ajustar a narrativa, conforme novas perguntas eram feitas. Com o aprofundamento das investigações, surgiram contradições mais graves. Alexandre declarou que, ao entrar no apartamento, notou uma sombra passando pelo corredor e acreditou que um invasor estivesse presente. Porém, ao confrontar a declaração com a posição dos móveis, as câmeras do prédio e a falta absoluta de sinais de entrada forçada, essa versão revelou-se extremamente improvável. A ideia de um criminoso que entra, agride uma criança, a joga pela janela e desaparece, sem deixar um único indício, era incompatível com a estrutura do edifício e com os laudos periciais. Jatobá, por sua vez, demonstrou um padrão de comportamento que chamou a atenção dos investigadores. Ela se mostrou extremamente defensiva durante os interrogatórios. Muitas vezes recusando-se a responder perguntas diretas, ou contradizendo depoimentos anteriores. Testemunhas próximas ao casal relataram que Jatobá tinha histórico de ciúmes e episódios de comportamento agressivo, especialmente envolvendo Isabela. Embora essas informações não fossem provas diretas, ajudaram a formular um perfil comportamental relevante para os investigadores. Outro ponto observado pela polícia foi a reação emocional de ambos. Profissionais experientes notaram que o casal, embora abalado, não apresentava comportamentos típicos de pais desesperados diante de uma tragédia súbita. Havia momentos de frieza, respostas calculadas e falta de espontaneidade. Além disso, Alexandre demonstrou dificuldade em explicar manchas de sangue em sua camiseta, menos vestígio, que, segundo a perícia, era incompatível com socorro ou tentativa de resgate após a queda, mas compatível com a agressão prévia. As contradições começaram a se multiplicar à medida que novas perícias e reconstituições eram realizadas. Em uma delas, Alexandre tentou demonstrar como teria visto a suposta sombra no corredor, mas sua encenação não coincidia com ângulos de visão, distâncias e tempos verificados pelos peritos. Já Jatobá, ao tentar reconstituir sua movimentação no apartamento, não conseguia replicar com consistência a versão que havia dado anteriormente. Os investigadores também observaram conflitos entre depoimentos prestados em momentos diferentes. Em uma etapa inicial, o casal dizia não ter ouvido nada além de um ruído repentino. Depois, Jatobá mencionou ter ouvido um barulho no quarto das crianças, antes de isso ocorrer Isabela. Essas mudanças feitas à medida que a investigação avançava, fizeram com que os promotores classificassem as declarações como versões adaptativas, tentativas, do
ajustar a narrativa para fazê-la caber na moldura dos fatos. Sem sucesso, o acúmulo dessas inconsistências reforçou a convicção da polícia de que a versão do assalto foi inventada. Comportamentos evasivos, respostas conflitantes, tentativas de explicar provas físicas incompatíveis e a dificuldade de reproduzir a dinâmica alegada tornaram-se peças fundamentais na construção da denúncia. Para os investigadores, não havia mais dúvida. As contradições do casal não eram coincidências, mas sim indícios claros de envolvimento direto na morte de Isabella. A reconstituição oficial do caso Isabella Nardoni foi um dos momentos mais importantes e decisivos da investigação. Nesse procedimento, peritos, promotores, delegados e representantes da defesa se reuniram no edifício London para reproduzir passo a passo tudo o que teria ocorrido na noite do crime, desde a chegada da família ao prédio até o momento da queda da criança. O objetivo era simples, mas crucial: confrontar as versões do casal com a realidade física, técnica e temporal do ambiente. Desde o início da reconstituição, os peritos observaram incompatibilidades entre as explicações de Alexandre e Jatobá e aquilo que realmente era possível fazer dentro do apartamento. O primeiro ponto analisado foi o trajeto do carro até o imóvel. Alexandre alegava ter subido rapidamente com Isabella adormecida, mas os especialistas constataram que o tempo descrito por ele era inferior ao necessário para sair do veículo, atravessar a garagem, entrar no elevador, subir 6 andares e alcançar o apartamento com uma criança no colo. Essa discrepância temporal foi anotada como uma das primeiras inconsistências. Dentro do apartamento, Alexandre tentou mostrar como teria percebido a suposta sombra de um invasor. Entretanto, a reconstituição revelou que a partir do ponto onde ele dizia estar, seria fisicamente impossível enxergar alguém no corredor com clareza. A disposição dos móveis e o ângulo de visão simplesmente não permitiam o que ele descrevia. A narrativa de um criminoso escondido e em fuga começou a ruir diante de cálculos simples e observações práticas. Na reconstituição da movimentação de Jatobá, surgiram ainda mais incompatibilidades. Ela tentou demonstrar como teria entrado no apartamento e corrido para socorrer a enteada. Porém, sua narrativa previa mais tempo do que havia de fato entre a chegada da família e a queda de Isabella. Além disso, a madrasta não conseguia explicar de maneira convincente como não teria visto o suposto intruso ou ouvido qualquer ruído significativo que antecedesse o ato extremo de jogar a criança pela janela. Outro ponto crítico foi a demonstração de como Isabella teria sido carregada até a janela. Os peritos concluíram que a altura do peitoril, somada à resistência natural de uma criança consciente, tornaria extremamente improvável que um assaltante improvisado pudesse realizar a ação tão rapidamente e sem deixar rastros. Em contraste, a perícia mostrou que alguém familiarizado com o ambiente e com força suficiente teria muito mais facilidade para realizar o movimento, especialmente se a criança estivesse debilitada por esganadura, menos algo que os laudos indicavam. A própria janela, durante a reconstituição, mostrou-se um elemento central. A forma como a tela de proteção foi removida não correspondia a uma ação brusca e desesperada, como seria de um invasor tentando escapar. Pelo contrário, exigia manipulação cuidadosa, indicando que quem abriu a tela estava fazendo isso de maneira calma e deliberada. O corte e a deformação da tela revelavam uma ação interna, metódica e incompatível com a narrativa apresentada pelos investigados. A queda em si também foi estudada novamente. A posição final do corpo de Isabella no jardim reforçava que ela havia sido arremessada, não derrubada ou soltada. A trajetória apontava para uma ação com força direcionada, algo improvável de ser feito por alguém desconhecido e apressado, mas completamente possível dentro de um contexto de agressão contínua dentro de casa. A reconstituição terminou sem que o casal conseguisse demonstrar de maneira coerente qualquer parte essencial de sua versão. Cada tentativa de explicar um detalhe técnico
era derrubada pela física, pela estrutura do ambiente ou pelos laudos periciais. O Ministério Público concluiu que as versões oferecidas eram incompatíveis com a realidade. O resultado final da reconstituição foi devastador para a defesa. Ela não apenas confirmou as conclusões dos lados anteriores, como também reforçou a tese de que Alexandre e Jatobá haviam construído uma narrativa fictícia para encobrir os fatos. A Dolly, as convicções da polícia e dos promotores se solidificaram, e o caso avançou para a fase de denúncia e julgamento, com um peso ainda maior. O caso Isabella Nardoni não foi apenas um processo criminal, tornou-se um fenômeno midiático sem precedentes no país. Desde as primeiras horas após a queda da menina, a imprensa cercou o edifício London, e rapidamente a tragédia ganhou destaque absoluto nos noticiários. A comoção nacional que se formou ajudou a moldar a percepção pública, criou pressão sobre os envolvidos e influenciou a forma como cada etapa do caso se desenrolou. O que inicialmente parecia ser apenas uma tragédia familiar se transformou em manchete nacional após as primeiras suspeitas da polícia vazarem para a imprensa. Quando surgiram informações de que a hipótese de assalto era improvável, a mídia passou a acompanhar cada detalhe, transmitindo ao vivo depoimentos, perícias e movimentações do casal. Imagens da janela do sexto andar, do jardim e da fachada do prédio Turner MC, repetidas em todos os telejornais, programas policiais e de variedades, dedicaram horas contínuas ao caso, trazendo especialistas, comentaristas e consultores que analisavam cada nova informação. Peritos convidados reconstituíam em estúdios de TV possíveis dinâmicas da queda e dos comportamentos do casal, algo que reforçou na opinião pública a sensação de que havia algo muito errado na versão apresentada pelos investigados. Em pouco tempo, o país inteiro acompanhava o caso diariamente, como se fosse uma novela criminal real. A figura da mãe, Ana Carolina Oliveira, também teve enorme impacto midiático. Seu sofrimento genuíno, exibido em entrevistas e aparições públicas, sensibilizou o público e intensificou a revolta coletiva. Em contraposição, o comportamento do casal, menos muitas vezes discreto, silencioso ou marcado por aparições tensas, menos contribuiu para que a opinião pública os encarasse com desconfiança. Detalhes como o sorriso involuntário captado por câmeras de Alexandre, ao deixar uma delegacia, se tornaram símbolos de frieza para muitos espectadores, alimentando discussões e julgamentos antecipados. As ruas também responderam ao caso. Quando o casal comparecia a delegacias ou fóruns, multidões se aglomeravam para gritar palavras de ordem, exigir justiça e hostilizá-los. Cartazes, faixas e protestos espontâneos se espalharam por várias regiões do país, transformando o caso em um símbolo nacional de indignação contra a violência doméstica e crimes contra crianças. Essa pressão pública influenciou diretamente o ritmo da investigação e aumentou a visibilidade do caso nos tribunais. A própria internet, menos ainda em expansão, em 2008, menos teve papel importante. Fóruns, blogs, comunidades do Orkut e páginas dedicadas ao caso se multiplicaram. Milhares de pessoas compartilhavam teorias, discutiam evidências e acompanhavam cada novidade. Esse foi um dos primeiros casos brasileiros em que a mobilização digital desempenhou um papel central na construção da narrativa coletiva de um crime. A cobertura ostensiva também gerou debates éticos. Muitos jornalistas e comunicadores foram criticados por sensacionalismo, por especulação exagerada ou por pressionar a opinião pública antes mesmo da conclusão das investigações oficiais. O caso acabou se tornando um marco no debate sobre limites da mídia em processos criminais sensíveis. Apesar das controvérsias, o impacto final foi inegável. O caso Isabella Nardoni se consolidou como um dos episódios mais acompanhados e discutidos da história recente do país. A mobilização midiática amplificou cada detalhe da investigação, transformou o processo num evento nacional e preparou o terreno emocional para a fase do julgamento.
que viria a público como um dos mais aguardados da década. O julgamento do caso Isabella Nardoni, realizado em março de 2010, tornou-se um dos eventos judiciais mais acompanhados da história do Brasil. As sessões ocorreram no Fórum de Santana, em São Paulo, e mobilizaram não apenas autoridades e jornalistas, mas também multidões que se reuniam do lado de fora para acompanhar cada avanço. Durante 5 dias intensos, promotores, defensores, peritos e testemunhas reconstruíram o crime diante do júri, revelando em detalhes as pecuas-chave que fundamentariam a condenação. Desde o início, a acusação se mostrou firme. Os promotores destacaram que todas as evidências físicas, periciais e circunstanciais menos apontavam para a responsabilidade direta de Alexandre e Ana Carolina Jatobá. Eles reforçaram que não havia qualquer indício de invasão, fuga ou presença de terceiros no apartamento. A narrativa apresentada focava na sequência: agressão interna, tentativa de estrangulamento, abertura da tela da janela e o arremesso da criança ao vazio. A promotoria enfatizava que o crime não havia sido fruto de impulso momentâneo, mas resultado de um episódio de violência que evoluiu rapidamente para uma tragédia irreversível. Um dos momentos mais importantes do julgamento foi o depoimento dos peritos. Eles apresentaram laudos técnicos que mostravam de maneira minuciosa como Isabella havia sido agredida antes da queda. Sinais de esganadura, marcas de pressão e lesões compatíveis com luta foram exibidos ao júri. A perícia reafirmou que a tela da janela havia sido manipulada por dentro, com calma e precisão, algo completamente incompatível com uma suposta ação desesperada de um invasor. Esses laudos tiveram impacto significativo sobre os jurados, pois se baseavam em ciência, não em interpretação subjetiva. A defesa, por outro lado, tentou sustentar a tese da invasão e argumentar que não havia provas diretas de que o casal havia cometido o crime. A estratégia se baseou em tentar levantar dúvidas, sugerindo que a perícia poderia ter interpretado equivocadamente sinais do local, ou que terceiros poderiam ter entrado no edifício sem serem registrados. No entanto, a acusação rapidamente desmontou essas possibilidades, mostrando inconsistências nos relatos e reforçando que não existia nenhum elemento concreto que indicasse a presença de outra pessoa. Outro ponto crítico do julgamento foi a análise do comportamento do casal antes e depois da queda de Isabella. Promotores argumentaram que a calma incomum, a ausência de relatos plausíveis e as tentativas de manipular informações eram indicativos de tentativa de encobrir os fatos. Trechos de depoimentos anteriores, vídeos de reconstituições e contradições entre as falas dos réus foram apresentados ao júri, sempre contrastados com evidências técnicas, para reforçar o caráter inconsistente das versões defendidas pela dupla. A presença da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, trouxe forte impacto emocional ao tribunal. Seu depoimento comovido e sua postura firme diante das perguntas ajudaram a humanizar o caso aos olhos do júri, lembrando que a vítima não era apenas um nome em um processo, mas uma criança de 5 anos cuja vida havia sido interrompida de forma brutal. Durante o julgamento, o juiz também teve um papel importante ao garantir que as discussões se mantivessem dentro de parâmetros técnicos e legais, evitando que o excesso de comoção pública interferisse de forma indevida no procedimento. Mesmo assim, era impossível ignorar a magnitude da pressão emocional que cercava o caso. Ao final dos 5 dias, o júri concluiu que as evidências eram incontestáveis. Alexandre Nardoni foi condenado por homicídio qualificado, com agravantes como impossibilidade de defesa da vítima e emprego de meio cruel. Ana Carolina Jatobá também foi condenada por participação direta no crime, recebendo pena semelhante com base nas condutas analisadas e nas provas apresentadas. O veredito foi recebido com aplausos do lado de fora do fórum, onde centenas de pessoas aguardavam o desfecho. Com as condenações, o caso Isabella Nardoni se encerrou formalmente no tribunal, mas continuaria marcando para sempre a memória coletiva do país.
A decisão do júri reforçou a força das provas construídas durante a investigação e consolidou o episódio como um dos julgamentos mais emblemáticos da história criminal brasileira. Após o julgamento, que chocou o país, a condenação de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá marcou o início de uma nova fase do caso. O cumprimento das penas, as tentativas de recurso e o impacto prolongado da sentença na vida dos envolvidos. Embora o veredito do júri tenha sido um marco decisivo, o desdobramento jurídico e carcerário do caso continuou alimentando debates públicos e acompanhamentos frequentes por parte da mídia. Alexandre Nardoni foi condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio qualificado, com agravantes que incluíam impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel e crime cometido contra a criança. Já Ana Carolina Jatobá recebeu pena superior a 26 anos, baseada em sua participação direta na agressão e na dinâmica que culminou na queda fatal de Isabela. Ambos foram levados para unidades prisionais distintas, de acordo com o regime e o perfil de cada condenado. Nos primeiros anos de prisão, Alexandre e Jatobá enfrentaram forte rejeição dentro do sistema carcerário. Crimes contra crianças costumam gerar hostilidade entre outros detentos, e por isso, ambos passaram períodos em áreas isoladas ou em alas especiais. Relatos da época indicavam que o casal mantinha postura fechada, evitando contato com presos e exigindo atenção especial de agentes penitenciários para garantir sua segurança. Paralelamente, as defesas de ambos iniciaram uma série de recursos, tentando reverter, reduzir ou questionar aspectos do julgamento. Entre os principais argumentos apresentados estavam supostas falhas processuais, discordâncias sobre laudos periciais e alegações de influência excessiva da mídia no comportamento do júri. No entanto, ao longo dos anos, todos os recursos foram sistematicamente negados. Os tribunais superiores reafirmaram as conclusões das instâncias anteriores, fortalecendo a ideia de que o conjunto probatório era robusto e irrefutável. Com o avanço do tempo de pena, começaram a surgir pedidos de progressão de regime. No sistema penal brasileiro, é comum que condenados por crimes graves possam solicitar mudança para regime semiaberto após cumprimento de parte significativa da pena, desde que apresentem bom comportamento e atendam a critérios específicos. Tanto Alexandre quanto Jatobá acabaram entrando nessa fase, mas não sem polêmica. Cada movimento gerou reações da opinião pública, críticas nas redes sociais e debates intensos sobre justiça, punição e reinserção social. A vida do casal após a condenação tornou-se tão acompanhada quanto a investigação original. Notícias sobre suas rotinas, suas relações dentro do sistema prisional, eventuais trabalhos internos e seu comportamento durante o cumprimento da pena continuaram aparecendo periodicamente na mídia. Especialmente no caso de Jatobá, reportagens indicaram que ela buscava se adaptar à rotina carcerária, enquanto Alexandre mantinha postura mais reservada e pouco acessível. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, seguiu sua vida à parte do casal condenado. A cada aniversário da filha ou data marcante do caso, seu nome voltava a aparecer nos noticiários, reforçando o impacto emocional permanente do crime. Sua trajetória pós julgamento se tornou símbolo de força e resiliência diante de uma tragédia irreparável. Com o passar dos anos, o caso deixou de ocupar o noticiário diário, mas jamais foi esquecido. A cada novo pedido de progressão do casal, o assunto retornava às discussões públicas, reacendendo memórias e debates sobre justiça, punição adequada e o papel da sociedade diante de crimes tão graves. A vida pós-condenação de Alexandre Jatobá, portanto, se tornou um prolongamento do impacto nacional causado pelo crime, um lembrete constante de que a história não se encerra dentro do tribunal, mas continua se desenrolando ao longo de décadas. O caso Isabela Nardoni ultrapassou as fronteiras de um crime e tornou-se um marco social, jurídico e emocional no Brasil.
Mesmo muitos anos depois da condenação do casal, o episódio permanece vivo na memória coletiva, influenciando debates sobre violência contra crianças, procedimentos investigativos, atuação da mídia e a forma como a sociedade responde a tragédias desse tipo. O impacto não se limitou ao momento, ele reverbera até hoje em leis, práticas policiais e na cultura pública, de como casos sensíveis são acompanhados. Um dos legados mais visíveis foi a intensificação da discussão sobre violência doméstica e infantil. O caso levou a um aumento no número de denúncias, estimulou campanhas de conscientização e fez com que órgãos de proteção à criança recebessem mais atenção e investimentos. A sociedade passou a se preocupar de forma mais ativa com sinais de abuso dentro de ambientes familiares que muitas vezes permaneciam invisíveis antes de tragédias como a de Isabela. Na esfera jurídica e investigativa, o caso ajudou a consolidar o papel da perícia técnica como protagonista em julgamentos de grande repercussão. A precisão dos laudos, a reconstrução detalhada da dinâmica da queda e a análise científica de vestígios foram fundamentais para a condenação. Isso reforçou a credibilidade do trabalho pericial e fez com que, nos anos seguintes, tribunais e delegacias priorizassem equipes mais qualificadas, métodos mais modernos e maior rigor científico em crimes complexos. Outro aspecto marcante foi o impacto sobre o controle social e a atuação da mídia. O caso Isabela abriu um debate sobre os limites da cobertura midiática em processos penais. Muitos jornalistas foram criticados por sensacionalismo, enquanto outros defenderam que a exposição ajudou a pressionar as autoridades a conduzir uma investigação ágil e rigorosa. A partir do episódio, programas policiais, telejornais e veículos digitais passaram a enfrentar cobrança maior por responsabilidade, cautela e precisão ao tratar de casos envolvendo crianças e violência doméstica. A sociedade também mudou sua relação com julgamentos. Antes do caso, poucos brasileiros acompanhavam com tanto interesse sessões de júri popular. Depois dele, o país passou a acompanhar julgamentos de grande repercussão, quase como eventos públicos. Isso contribuiu para uma cultura de maior vigilância social sobre o funcionamento do sistema de justiça, menos e também levantou discussões sobre até que ponto a opinião pública pode influenciar processos desse tipo. Além disso, o caso se tornou um ponto de referência em debates sobre punição, progressão de regime e reintegração social. Cada vez que o casal obtém algum benefício penal, como visitas, saídas autorizadas ou progressão de regime, a sociedade revive o debate sobre justiça, proporcionalidade das penas e o papel do sistema. Esse ciclo contínuo transforma o caso em um termômetro emocional da forma como o país lida com crimes contra crianças. No plano emocional e simbólico, Isabela se tornou um ícone nacional. Sua imagem frequentemente aparece em campanhas, documentários, debates sobre proteção infantil e até obras culturais. Para milhares de pessoas, sua história representa a necessidade de vigilância, empatia e proteção às crianças, especialmente dentro de ambientes familiares, onde muitas violências permanecem ocultas. Por fim, o caso Isabela Nardoni permanece como um dos episódios mais lembrados e discutidos da história criminal brasileira, não apenas pela tragédia em si, mas pela forma como expôs fragilidades sociais, institucionais e emocionais. Seu legado é complexo. Envolve dor, aprendizado, avanço técnico e mudanças culturais. E um caso que, mesmo encerrado no tribunal, continua influenciando gerações e moldando a forma como o Brasil encara a violência infantil, justiça e responsabilidade coletiva.